Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Nessa noite eu quero falar sobre ação e reação. Ação e reação é o tema nessa noite. Amém? Os irmãos acharam? Livro de Jó, capítulo 1, verso 6. E vindo um dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende, aqui é o diabo ainda, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha bem, ele estava na presença do Senhor. O diabo estava na presença do Senhor. Não pense você que às vezes só os crentes ficam, não, tá? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, ou seja, do seu irmão mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Vejam bem, isso foi num dia de culto, um dia em que os filhos de Deus estavam adorando. Satanás veio, estava ali, Deus perguntou: você tem observado o meu servo Jó? E disse: sim, homem íntegro, reto e tal. Aí Satanás então colocou as questões sobre por que Jó estaria tão feliz e tão bem servindo ao Senhor. Então Deus disse: então vai lá e toca no Jó, mas não toca nele em nada, não toca nem no fio de cabelo. Porém, no segundo capítulo, capítulo 2, vamos ver o que acontece no capítulo 2. No capítulo 1, Deus disse: não toca no seu corpo. Mas no capítulo 2, Satanás pediu o corpo de Jó. Olha o capítulo 2, verso 1. E vindo outro dia, já é outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente. Deus repetiu a mesma coisa com ele, falou as mesmas expressões, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado. Olha bem, Deus falando para o diabo: você incitou contra ele para o consumir sem causa. Não havia causa, não havia pecado nele. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemo de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, teu espírito, a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Maligna, isso é câncer. Desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai, e pedimos ao Pai querido a Tua graça nessa noite. Pedimos por Tua misericórdia. Ó Deus querido, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, Pai querido, a graça divina, e que venha sustentar, Senhor, através da Tua destra, nos fortificando, nos alimentando através deste pão, desta palavra, nos protegendo, nos livrando de todo mal, dando-nos força para passar por cima das dificuldades, por cima das lutas e provas. Que o Senhor possa, Pai querido, nos abençoar, nos assegurar nas Tuas potentes mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Graças a Deus. Ontem nós estivemos no tabernáculo, a voz de Deus, em Betim, no bairro Jardim das Alterosas, segunda sessão. E ontem tinha bastante gente, né? O dono estava cheio, a igrejinha estava cheia ontem, visitantes e tudo mais. E falando nisso, sábado, dia 1º, né, nós temos batismo. Teremos batismo, só que não será aqui. Às vezes será lá na Vaza das Flores. Será na Vaza das Flores, nós vamos batizar os irmãos, né, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sábado, às 10 horas da manhã. E lembrando que dia 9 é o segundo domingo do mês, passando esse domingo no outro, nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, dia 9. Muito bem. Reação, ação e reação. Nós não somos conhecidos, nós não somos identificados através de uma ação. A primeira ação sempre passa batido, em outras palavras. A primeira ação pode ser o inesperado. Evidentemente que nós, muitas vezes, nos deparamos com o inesperado. Às vezes, somos tomados de surpresa. Somos golpeados. O homem está sujeito a todo tipo de ação, mas ele não é definido pela ação. Ele não é definido, ele não é constituído, não se revela seu caráter,
sua natureza, seu posicionamento através da ação. Mas se conhece o caráter, natureza, posição através da reação mediante a ação. Quem está entendendo, irmãos? É como nós reagimos em determinadas ações. É quando certas ações são criadas, situações, e diante daquela ação é como reagir diante dela. E a forma em que nós reagimos perante uma ação é que revela naquele momento se nós temos equilíbrio, revela naquele momento se nós temos paciência, revela naquele tempo se nós temos temperança. Ou seja, diante de uma ação, logo vindo com a reação, através da reação, nós identificamos com alguma coisa. A reação apenas nos identifica de que nós somos, do que eu sou formado, de qual estrutura eu estou falando, através da reação. A ação, como eu disse para vocês, a ação muitas vezes é inesperada. Às vezes nós não estamos esperando o inesperado. O inesperado é uma coisa. Quando você está esperando por alguma coisa, é porque você já foi avisado. Suponhamos que você tem um filho, uma filha, um irmão, um tio, um pai, que está hospitalizado e os médicos ensinam, trabalhando de tudo quanto é tipo de coisa. Você não espera que eles morram. Você não espera que eles partam. Mas se os médicos te chamarem num cantinho, numa salinha privada, e começar a mostrar para você algumas situações que não estão dando certo, e aí ele te fala, olha, é melhor você estar preparado. Estão entendendo, irmãos? Aí já não é o inesperado. Aí você já está se preparando. Mas mesmo quando aquilo acontece, você terá uma reação. E a maneira de como você reage é a maneira como você vai se identificar. E então, as ações, existem várias, muitas ações. Então, entre uma ação e uma reação, existe o controle, existe o equilíbrio entre uma ação e uma reação. Às vezes, quando a pessoa recebe uma notícia, ele não tem nem como falar, fica de boca aberta, mudo. Essa é a reação que ele teve. Às vezes, num assalto, a pessoa é assaltada pela primeira vez, ele fica pasmo, fica pálido, branco, frio, gelado. Esta é a reação que ele teve. Outros têm reação diferente. Começa a gritar, pelo amor de Deus, aquela coisa toda, começa a desesperar, causa um escândalo. Vocês estão entendendo, irmão? Então, é mediante uma ação que nós reagimos a tal coisa. Está entendendo, irmãos? É mediante uma ação que revela o nosso estado que vem sido formado, que vem sido trabalhado, porque quando nós estamos aqui na igreja, estamos pregando, estamos congregando, a cada momento que nós estamos aqui, que nós viemos para a igreja, o pastor, o mensageiro, o pregador, tem um trabalho de estar preparando a igreja. Amém, irmãos? Preparando a igreja. É claro que o pastor tende a preparar a igreja para arrebatamento, não para ficar pregando tribulação. Mas o pastor vem aqui e fala sobre isso, fala sobre aquilo outro, e fala sobre aquilo outro, e aquilo então prepara a igreja.
Quando aquilo que o pastor falou cumprir, isto vai determinar a reação de como aquilo vai acontecer. Vocês estão entendendo, irmãos? A reação. Então, nem sempre a ação mostra o que nós somos, o que define a nossa vida, o que define o nosso caráter, o que define a nossa postura, a nossa fé, é a nossa reação mediante de problemas, mediante de situações, mediante a extremos, que revela o que na verdade tem dentro de nós. Quem está entendendo, irmãos? Que revela o que tem dentro de nós. Então, o irmão Branham, ele pregou uma mensagem intitulada Reprovação por causa da palavra. Você sabe que todos aqueles que, como disse Paulo, aqueles que servirem a Cristo piamente, eles vão padecer perseguições, eles sofrerão, alguns serão abusados, alguns serão perseguidos, alguns sofrerão críticas, alguns sofrerão perseguições, alguns serão açoitados, e assim por diante. Aqueles que servem a Cristo piamente, que têm uma vida entregue, rendida ao Senhor, com um testemunho como esse de Jó, perante Deus, você observa que todos esses tendem a ter um tempo de teste, para testar a nossa fé. E quando há um teste para qualquer coisa, seja um teste para o trabalho, seja um teste para uma prova, seja um teste para qualquer coisa, qualquer pessoa pela qual está passando por um teste, é para ver se aquela pessoa está qualificada a exercer ou fazer qualquer coisa acima daquilo. Quem está entendendo, irmãos? Acima daquilo. Então, observe bem que o irmão Branham pregou essa mensagem, reprovação por causa da palavra. Então, o irmão Branham diz, se você admite ser um cristão, se você quer ser um cristão, ser um concidadão do reino, mas não quer passar por reprovação, não quer passar por reprovações, não querem... Tem pessoas, por exemplo, que querem servir a Cristo, mas não querem ser difamados, não querem ser perseguidos, não querem ser injuriados. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem pessoas que querem servir a Cristo assim, não querem ser perseguidos, não querem ser injuriados, não querem, ou seja, toda a oração que ele faz, Deus tem que ser responsável em responder. Se ele estiver passando fome, Deus tem que trazer a comida amanhã, agora. Se ele estiver desempregado, Deus tem que arrumar um emprego pela manhã, porque ele é crente, porque ele deve dar o dízimo. Quem está entendendo, irmão? E não é bem assim. E não é dessa maneira. Então a pessoa, quando ele serve a Cristo, quando um filho vem para Deus, a primeira coisa que Deus vem fazer com ele é o quê? Discipliná-lo, corrigi-lo. Amém, irmãos? Discipliná-lo, corrigi-lo. Todo filho que vem a Deus deve ser primeiro disciplinado, deve ser primeiro corrigido, como disse o apóstolo Paulo. Então, aquele cristão, aquela cristã que não quer sofrer a reprovação por causa da palavra, agora temos que entender isso aqui que é importante. Reprovação por causa da palavra. Não é por causa do emprego, não é por causa da família, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa do seu filho, sua filha, é por causa da palavra. Amém, irmãos? Reprovação por causa da palavra. Por causa da palavra. Veja aonde João foi parar. Veja João aonde foi parar. Ele estava na ilha de Patmos por causa do quê? Por causa da reprovação da palavra. Veja onde Pedro foi parar. Veja como Pedro morreu. De cabeça para baixo numa cruz. Por causa da reprovação da palavra. Veja como Tiago foi esfolado vivo.
Por causa da reprovação da palavra. Estevão martirizado, apedrejado, o primeiro mártir, por causa da reprovação da palavra. Então, observe bem que aqueles que não querem sofrer a reprovação por causa da palavra, não são dignos, disse Jesus, do reino de Deus. Porque é esse que põe a mão no arado, até coloca, mas olha para trás. Vocês estão entendendo, irmãos? Até coloca a mão no arado. Até coloca a mão, mas ele olha para trás. O negócio é colocar a mão no arado e seguir adiante. Amém, irmão? Seguir adiante. Então, observe que o irmão Branham diz essa mensagem no parágrafo 73. Ele diz assim: agora, você vê que creio que todas estas coisas têm um significado? O que você faria com o poder? O irmão Branham está falando aqui, presta bem atenção. O irmão Branham está falando aqui de uma vez que ele estava no culto pregando e tinha um casal na frente dele se beijando e se abraçando e fazendo gestos obscenos, praticamente um sexo ao ar livre, no banco da frente da igreja, e o irmão Branham em cima do púlpito. E eles entraram ali para aquele culto para fazer aquilo, para atrapalhar, para bagunçar o culto. Demônios, pessoas que estavam manifestando o diabo no corpo deles. Aquelas pessoas não eram culpadas, diz o irmão Branham. Aquela moça e aquele rapaz não eram culpados em si, mas o espírito que estava dentro deles é que estava fazendo aquilo com eles. E eles entraram na frente e ficaram ali, se beijando, se abraçando e aquela coisa toda, e ele tocando as partezinhas de cima dela e ela nele. E eu creio que um diácono, alguém deve ter ido lá e chamar a atenção, mas mesmo assim eles ficaram assim. Então o irmão Branham ficou ali em cima da plataforma, pregando a palavra, ao ponto de Deus parar. Deus parou, interrompeu. Deus parou a pregação. Deus parou naquele momento. Parou naquele momento e disse para o irmão Branham: eles estão na sua mão. Eles estão na sua mão. Irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Imagine você tendo um inimigo terrível que você vem convivendo com ele, como seu vizinho, como sua vizinha, alguém talvez que assassinou o seu parente, alguém que te trouxe um prejuízo grande, uma pessoa que vem te metendo a língua o tempo todo e Deus fala para você, sabe dessa pessoa? Está na sua mão. Faz o que você quiser com ela. Já pensou, irmãos? Já pensou? Qualquer pessoa, seja quem for, seja um parente, seja alguém que tenha feito alguma coisa terrível contra você, alguém que te bateu, alguém que fez você ficar, te humilhou no meio das pessoas, qualquer coisa nesse sentido. Já pensou? E Deus vir para você e falar assim: ó, está na sua mão. Faz o que você quiser com ela. Faz o que você bem entender com ele. O que você faria, irmão? Deus está dando na sua mão um poder. Deus está dando para você uma autorização. Deus está dando para você agir como Deus. Porque Deus pode fazer o que quiser conosco. Amém, irmão? Deus pode fazer o que quiser conosco. Ele é o único que pode fazer o que quiser conosco. E, no entanto, ele disse para William Marion Branham, o profeta para esta era, e disse: estão nas suas mãos. Esse casal está na sua mão. Eles estão na sua mão. Faz o que você quiser com eles agora. Se você pedir a morte deles, vão cair agora. Qualquer coisa que você falar, irá acontecer com eles agora. O irmão Branham parou, respirou e olhou para o casal, e lá dentro da alma, do coração do irmão Branham, estava produzindo amor por esse casal. Amém, irmão? Estava produzindo um amor, um sentimento de piedade. Dó não. Cristão não tem dó, cristão sente piedade. Amém, irmãos? Piedade, dó não.
ele sentiu aquela piedade sobre aqueles dois rapazes, porque em primeiro lugar ele pensou, esses dois estão fazendo isso porque é um diabo, é um demônio fazendo isso, porque se tivesse na mente correta não fazia isso. Então é o diabo fazendo isso. Então o irmão Branham disse, eu os perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles caíram de joelho naquele momento. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Aí o profeta, irmão Branham, vem e diz, o que você faria com o poder nas mãos? Olha qual foi a reação do profeta. O profeta estava diante de uma ação. Ele estava diante de uma ação. O que acontece quando um mendigo bate na sua porta? Pedindo-lhe pão, pedindo-lhe um pouquinho de água. Qual é a sua reação? Você está diante de uma ação. Talvez é um teste. Estão entendendo, irmãos? Talvez é um teste. Talvez alguma coisa aconteça no trabalho. Alguém te fez ficar irado. Alguém te fez ficar injuriado. Alguém te fez ficar bravo. Talvez é um teste. O que você fará diante de uma ação? E às vezes nós, cristãos, temos que vigiar sempre, porque Deus de vez em quando em vez, está nos testando. Amém, irmão? Para ver como nós reagimos diante de uma ação. Para ver qual será a nossa reação quando estamos diante de uma ação. Pois será a reação que vai distinguir o que nós somos. Porque será a reação que fará e saberá o que eu sou, o que você é. Será a reação que tomarmos sobre aquele assunto. Será a reação de um pai quanto à ação de um filho. Quando um filho responde um pai, ele está diante de uma reação, de uma ação. Qual é a reação dele? Passa a mão na cabeça? Isso define o caráter dele. Estão entendendo, irmãos? Isso define o caráter dele. Quando uma filha responde a mãe, ou responde o pai, ou pirraça, ou faz qualquer coisa, ele está diante de uma ação. Qual é a reação dela? Qual é a reação dele? Se não fizer alguma coisa, mostra o caráter que tem como pai. Estão entendendo, irmãos? Então, nós sempre estamos diante de ação, para que através da reação, possa identificar o que nós somos. Quem está entendendo? E Deus, irmãos, Ele sempre faz isso. O irmão Branham disse assim no parágrafo 73. Vê? O que você faria com o poder? Como você veria a reação de uma ação? Algo que vem como ato? Então, como você reage àquela ação? Você entende o que eu quero dizer? Amém, irmãos? O que você faria? E talvez tudo isso tenha contribuído para onde estamos agora. Eu não sei. Eu simplesmente não posso dizer. Então, vejam bem. Nós temos que entender que nem são todos que são amados do Senhor. E nem são todos que amam ao Senhor. Porque todas as coisas que acontecem com aqueles que amam ao Senhor, todas as coisas que acontecem, só contribuem para o bem. Amém, irmão? Contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas que acontecem, elas contribuem para o bem. Mas mesmo contribuindo para o bem, Deus nos põe também diante de ação para ver a nossa reação. Estão entendendo? Então, observe que conta-se uma história, por exemplo, de um homem que ele amava tanto o Senhor Jesus, mas amava tanto o Senhor Jesus, e orava, e jejuava, e buscava. Tudo dele era Jesus. Tudo que saía da boca dele era Jesus. Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para lá. E muitos, então, tinham ele como fanático. E ele fez algo de uma tremenda fé. Olha o que ele fez.
ele colocou no coração fazer um almoço para Jesus. Ele disse assim: eu vou fazer um almoço para Jesus. Eu mesmo vou fazer um almoço para ele. E então ele fez uma oração e disse: Senhor, amanhã eu vou fazer um almoço e quero que o Senhor almoce comigo. Ele tinha tanta fé que o Senhor Jesus Cristo iria almoçar com ele. Estão entendendo, irmãos? Tanta fé. E ele fez: amanhã o Senhor vai almoçar comigo. Vou fazer um almoço daqueles. Vou preparar um almoço e o Senhor vem almoçar comigo. E ele morava sozinho. No dia seguinte, o dia amanheceu e ele começou a fazer aquilo. Olha para você ver, a fé cooperando para as obras. A fé cooperando para as obras. Vai lá, mata o frango, vai lá, faz o arroz, faz o macarrão, faz o pirão, seja o que for. Olha as obras dele mediante a fé. Vocês estão entendendo? E aí depois ele pegou a comida e colocou lá na mesa, na sala, só tinha 2 cadeiras. Ele pegou para ele e disse: Senhor Jesus, essa é do Senhor. Eu espero o Senhor aqui meio-dia. Olha a fé onde dá ainda. E ele colocou tudo certinho, os talheres aqui, um copo do Senhor Jesus e tal, um paninho aqui, deixou tudo bonitinho, tudo mais. Faltando 5 minutos, ele estava lá sentado, ele sentou na mesa e ali esperando. O Senhor Jesus vai vir, ele não atrasa, ele vai vir. E aí, faltando 5 minutos para meio-dia, bate na porta. Bateu na porta. E era um mendigo. Era um mendigo todo envolto em trapos, em vestimentas, vamos dizer assim, inadequadas para o momento. E aquele negócio todo. E então ele disse: olha para você ver, ele estava diante de uma ação. Qual foi a reação dele? Ele disse: o que você quer? Ô Senhor, eu estava passando aqui na rua e senti esse cheirinho de frango, esse cheirinho, essa comida. O senhor não tem um pouquinho para dar para mim, não? O senhor poderia me dar um pouquinho? Ah, não, agora eu não posso, não. Vem outra hora, porque agora eu estou esperando um convidado muito ilustre. Eu estou esperando um grande convidado. Vem outra hora, não me atrapalha. Vem outro dia, outra hora que eu te dou. Mas, Senhor, só um pouquinho de comida e tal, e tal, e tal. Diz: não, você está me atrapalhando, vai, mas daqui. E aí bateu a porta. E ele voltou para a mesa e sentou outra vez. E aí ele ficou lá com o garfo e a faca na mão, assim, olhando para o relógio, em 1 minuto para meio-dia e tal. E passa meio-dia e 5, meio-dia e 10, meio-dia e 15, meio-dia e 14, meio-dia e 20, meio-dia e meio. 1 hora, a comida está esfriando. E ele baixou a cabeça. Decepcionou mesmo. Ficou decepcionado. Ele ficou decepcionado. Como um decepcionado. Decepcionado. Olha para você ver. Para você entender o que é reação, olha para onde está caminhando. Primeira reação dele. Bateu a porta na cara do mendigo. Segunda reação, ficar de cabisbaixa, decepcionado porque a bênção não veio. Tem crente que é assim. Estão entendendo, irmão? Tem crente que é assim. Ele vê os outros sendo abençoados e ele não consegue ser abençoado. Você vê o fulano sendo prosperado e ele não prospera. Vocês estão entendendo, irmão? Olha como é que ele reage a certas coisas. E ele foi orar. Ele foi orar, buscar o Senhor e pedir, perguntar por que Jesus não foi. Por que ele não foi, sabendo que ele fez tudo com amor e com carinho. Tudo com amor e com carinho, com esforço. Aí Deus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele. Olha, eu sei que você fez com carinho. Eu sei que você fez com amor, com dedicação. Eu sei que você fez tudo isso com esforço. Então, Senhor Jesus, por que o Senhor não veio? Mas eu fui. Eu fui. Como que o Senhor foi? O Senhor não foi.
Eu te esperei, eu fui. Lembra que eu te pedi um bocado de comida? Lembra que eu te pedi um pratinho? E eu disse que estava tão cheiroso aquele frango, tudo. Ele tomou um espanto. Era o Senhor? Era eu. Os irmãos, você entenderam, irmãos? E agora, como é que fica? Será que Jesus volta de lá novo? Então, as coisas, nós temos que ter muito cuidado. Porque, dependendo da nossa reação, nós colocamos Deus para fora das nossas vidas. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que ter muito cuidado, porque dependendo da nossa reação, mediante uma ação, nós colocamos Deus para fora de nossas vidas. E aí provamos se nós somos religiosos, hipócritas, medrosos, covardes, tudo isso é provado. Às vezes algo pode acontecer para provar se você tem fé ou não, para você ser um corajoso ou não, para você ser um covarde ou não. Estão entendendo, irmãos? Para ver se você tem esperança, tem fé, tem paciência. Tudo isso com um propósito. Tudo isso com um propósito. Porque todas as coisas que Deus faz para os filhos de Deus, quando elas vêm, elas são feitas com um propósito. São feitas para o bem, para o propósito. Amém, irmãos? Amém. Com um propósito. E dentro desse propósito, para cada filho de Deus, na sua tentação, Deus não irá permitir ser tentado além do que ele não pode suportar. Estão entendendo? Isso falando dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Porque se Deus tem um filho e é predestinado, e é eleito e escolhido, Deus não dará luta e prova alguma acima do que ele não pode suportar. Porque assim Deus estaria perdendo ele. Estão entendendo, irmãos? E Deus não fará vos tentar acima do que podeis. Porque se ele te dá uma tentação maior daquela que você pode suportar, ele mesmo estaria jogando você para fora. E não é bem assim. Amém, irmãos? E não é bem assim. Você observa Jó, ele foi tentado, testado. No momento não fala tentado, ele foi testado. Tem muitas pessoas que falam assim, Jó foi tentado. O momento diz, é errado falar isso. Jó não foi tentado, foi testado. Amém, irmão? Jó foi testado. Jó foi testado. Testou o que em Jó, gente? Olha, em Jó, irmãos, foi testado muita coisa. Jó foi testado dinheiro, perdeu vaca, perdeu servo, perdeu riqueza. Quem está entendendo, irmão? Jó foi testado integridade. Jó foi testado paciência. Jó foi testado temperança. Eu pergunto, sua mulher vem na sua cara e diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Se não for um cristão, dá um tapa na cara dela. Foi testada a sua temperança, amém, irmão? Foi testada a sua temperança. Foi testado os laços familiares de Jó, isto é, afeições, afetos. Foi testado os afetos. Vamos ver se Jó está muito ligado aos afetos. Estão entendendo, irmãos? Foi testado um monte de coisa em Jó. Em Jó foi testado muita coisa. Então, quando foi tirando boi, vaca, servos, tirando plantações e até chegar a tirar os filhos, Jó então rasgou suas vestes, jogou poeira na cabeça e botou seu joelho no chão e abriu os pulmões e disse, do pó veio, do pó retorna, bendito seja o Senhor. Amém, irmãos? Deus deu, Deus tomou. Esta foi a reação de Jó diante de quê? 4 ações. Diante de 4 ações. Um sobrevive para contar notícia, o outro sobrevive para contar notícia, o outro sobrevive para contar notícia, e o outro sobrevive para contar notícia. 4 ações. E ele, em uma reação, ele mostrou quem ele era. Amém, irmão? Em uma ação, mostrou quem ele era. Só faltava uma coisa para Jó fazer. Uma coisa. Passar pelo teste da temperança. Foi.
Da temperança. Olha, irmão, você vê vizinho falando na sua cara isso, você vê patrão falando isso na sua cara, seja quem for lá fora, ele te passa por cima. Mas a sua própria esposa, que está ali comendo com você, bebendo com você, dormindo com você, e dizer para você amaldiçoar o Deus dele, abandonar a fé dele, dizendo para você abandonar aquela fé, mandando para você amaldiçoar o Deus dele. Oh, irmão, isso faria com que qualquer homem se irritasse. Correto, irmãos? E Jó disse apenas assim: como uma louca você fala, como uma louca você reage. Olha a ação de Jó. Jó não disse: você é doida, você é maluca, você é louca. Ele não disse isso. Ele disse: como, amém, irmão? Como uma louca. Não disse que ela era uma louca. Por isso que a Bíblia diz: não a chamei ninguém de louco, porque será réu do sinédrio. Quem está entendendo, irmãos? Ah, que fulano é louco, que fulano é doido. É terrível essas palavras. Mas falar que age como e age como aquilo é diferente. Quem está entendendo, irmãos? Porque você já está pré-julgando a pessoa. Vocês estão entendendo? E tudo isso Jó não pecou. Então observe bem que nós, às vezes, são colocados diante de nós testes, para que, através deste teste, possamos encontrar com uma ação, e dessa ação pode ser uma situação de desespero, situação de perca, pode ser uma situação de briga, de discórdia, pode ser uma situação familiar, pode ser qualquer coisa nesse sentido. E aquilo você depara com o inesperado. Você fala assim: puxa vida, jamais imaginarei que meu filho seria isso. Puxa vida, jamais imaginarei que minha esposa um dia viria a ser isso. Puxa vida, jamais imaginarei que o meu melhor amigo viria a ser assim. Puxa vida, jamais imaginaria que o meu encarregado, o meu patrão, agiria assim comigo. Tudo bem, esta é uma ação que agora você está diante dela. Como você vai reagir? Amém, irmão? Como reagirá como cristão? Como você se reage? Estão entendendo? Como você reage com o seu pior inimigo? Como é que a Bíblia diz? Amando e orando por ele. Amém? Os irmãos, você tem uma pessoa que declara ser seu inimigo. Você vai odiá-lo ou vai amá-lo? Qual é a sua reação? Fulano de tal falou de você até lá no Paraguai. Qual será a sua reação? Qual será a sua reação? Orar por ele. Essa é a reação. E isso é feito para provar de que somos, do que nós somos feitos. Amém, irmão? A nossa integridade, a nossa natureza, a nossa postura, a nossa fé, ela é revelada por meio desses conceitos, por meio dessas coisas que acontecem. E isso a cada dia, a cada hora. Estão entendendo? Você está caminhando aqui, ó, numa esquina. Você está caminhando numa calçada. E aí você dobra aquela esquina e encontra 2, 3 moças quase nuas. Você está diante de uma ação. Qual será a sua reação? Qual será a sua reação? Continua a olhar? Porque o irmão Branco diz que você não é culpado da primeira olhada. O irmão Branco diz que você não é culpado da primeira olhada. Você é culpado da segunda olhada. Da sua segunda olhada. Da primeira não, porque você é inesperado. Você não estava esperando por aquilo. Estão entendendo, irmãos? Então, se o seu olho te faz pecar, arranca ele. E lança ele para longe. Você tira o olho dali e joga para lá. Amém, irmão? Mas se você passa e continua aquela olhadinha para trás, é a sua reação diante da ação. Isto mostra que a cobiça ainda está dentro de você.
Isso mostra que a cobiça ainda está em você. Você está no ônibus, sobe uma moça, vestida daquele jeito, que você olha para lá, olha para cá. Essa é a sua ação, reação diante daquela ação. Quem está entendendo, irmãos? Estão compreendendo? Tudo isso acontece. Nós somos testados, somos provados. E aí que está. Da mesma forma a moça, a mulher casada também, da mesma forma que acontece com o homem, acontece com a mulher também. Quando ela vai para a padaria, quando ela vai para a farmácia, com o intuito de comprar o remédio, com o intuito de comprar o pão, e então o inesperado acontece diante dela. Que no caixa tem um homem bonito sendo atendido, que lá na frente tem um homem pegando pão, um homem musculoso, bem esbelto, aquilo tudo, e aquilo chama a sua atenção. Estão entendendo, irmão? Qual é a ação dela? Qual é a reação diante da ação? Então, se vocês observar, o homem, o seu caráter, a sua formação, não é pela ação, é pela reação, de como ele conduz aquilo. Quem está entendendo, irmão? De como conduz aquilo. O profeta irmão Branham disse uma vez, que uma vez o médico foi na casa de um determinado casal, e aí o médico disse para o casal sobre a filha que estava doente: olha, infelizmente, nós não podemos fazer mais nada. O que nós podíamos fazer, fizemos. Naquele momento, a mulher, que é a coisa normal, é sentimento humano, se ela não sentisse nada, evidentemente, ela não seria humana. Mas ela desesperou e começou a gritar e puxar o paletó do marido. Não é sério. Não. E o marido calado, bem quietinho, calado, aquilo tudo, calado. E os médicos olhou para ele assim e falou assim: engraçado, por que o senhor está desesperado? Por que o senhor não está gritando, esperneando, como a sua esposa disse? Assim, eu creio num Deus. Eu creio num Deus que diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, irmão? Ele não se desesperou. Ele foi lá, a menina estava bem doente, ele quis um momento com sua filha, entrou para dentro e ficou lá, e ajoelhou nos pés da cama da sua filhinha, e orou, e então disse para o médico: doutor, está tudo bem, obrigado pelo seu serviço. Como assim está tudo bem? Está tudo bem. Amém, irmão? Está tudo bem. E a criança ficou bem. Amém? Então, às vezes acontece isso. Às vezes, a ação é para ver como será a nossa reação diante de um fato, diante de uma crise, diante de uma situação, para ver se nós nos mantemos sob controle. Quem está entendendo, irmão? Nos mantemos sob controle. Pessoas desesperadas fazem coisas que não conseguem ver o que está fazendo. Quem está entendendo, irmãos? Uma pessoa que está desesperada não sabe o que está fazendo. Você já imaginou uma pessoa desesperada no trânsito, andando, dirigindo? Pessoas desesperadas não sabem. Por quê? Porque ela está sem controle, porque uma pessoa que está sob controle, diante de uma ação, ela está diante de uma reação controlada. Quem está entendendo, irmãos? Controlada. Olha para você ver Jesus Cristo. Você pega a história, lê os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, vê qual era a reação de Jesus em determinadas ações. Estão entendendo, irmãos? Olha qual era a reação de Jesus, como ele reagia. Quando ele recebeu um convite bonitinho, vamos dizer assim, um convite bonitinho de um pecador, de um fariseu, de um homem que falava mal da mensagem o tempo todo,
falava mal da mensagem, criticava os crentes, recebeu um convite daquele homem, Simão fariseu. Eu convido Jesus para jantar comigo. Qual foi a reação de Jesus? Eu irei. Amém, irmão? Eu irei. Já pensou se Jesus falasse assim? Não, eu não vou naquela casa, não. Gente que, para mim, gente que não crê na mensagem, eu não vou na casa dele mais, eu não vou mais. Falou mal da mensagem, falou mal. Não é assim que é a reação. Tem crente na mensagem que não vai na casa do seu pai, porque só porque ele não creu mais na mensagem, ele continua sendo seu pai. Tem crente na mensagem que não vai na casa de sua mãe, porque ela não creu na mensagem, mas ela continua sendo sua mãe. Tem crente que não creu na mensagem, tem crente que creu na mensagem, mas seu irmão não creu, só porque ele não creu, ele não vai mais na casa do seu irmão, mas ele continua sendo seu irmão. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Olha a reação de Jesus. Olha a reação que ele deu. Agora, se você tem uma reação dessa, não vai na casa do seu irmão. Aí o que seu irmão? Aí meu irmão não vem na minha casa porque ele é crente, eu não sou. Só porque ele crê, eu não creio nisso. Você está dando um mau testemunho. Estão entendendo, irmão? É um mau testemunho. Evidentemente que você não vai lá para se sentar na roda e tudo mais. Mas, pensa bem. Estão entendendo, irmãos? Eu não vou no vizinho ali porque o vizinho ali não crê na mensagem. Eu não vou na casa daquele pentecostal porque ele não crê na mensagem. Espera aí. Não é bem assim. Nós temos que dar testemunho em tudo desse tipo. Amém, irmão? Temos que dar testemunho. Temos que ser centrais. Temos que ser centralizados. Tem que ser centrado. Nós temos que ser centrais. Vejam bem como é que é a coisa. A ação pode colocar uma reação e a reação te entregar. Você sabia que quem nos entrega não é a ação? É a reação? É a reação que nos entrega. É a reação que te entrega. Por exemplo, quer ver? Aqui está uma pessoa num carro carregando, sei lá, armado, com droga, com tudo. Ele está aqui, ó. Mas se ele vê uma viatura da polícia, estão entendendo, irmãos? Se tiver uma guarnição da polícia ou uma barreira de polícia, ele tem atitudes estranhas, atitudes suspeitas, porque a reação dele está entregando o que está fazendo, amém, irmão? A reação dele está entregando ele. Ele agora está diante de uma ação e a reação dele está entregando. Aí o policial diz: opa, estou vendo atitude suspeita. A reação entregou ele. O que nos entrega são as nossas reações. É como lidamos com a situação. Amém, irmão? É como lidamos com a situação. Descontrole. Nessa casa tem briga todo dia. Nessa casa tem discussão todo dia. Está sem controle. Está fora de controle. Isso está demonstrando que é uma casa sem Deus. Isso está mostrando que é um casal sem Deus, sem o Espírito Santo. Por quê? Porque não tem sentado para discutir sobre a ação que está acontecendo. Quem está entendendo, irmão? Está fora de controle. Não sob controle. Sob controle é uma coisa. Fora de controle é outra. E a reação mostra. A reação mostra. A reação nos entrega, a reação nos faz entregar. Já pensou se a reação de Jó fosse ao contrário? Já pensou se a reação de Jó fosse ao contrário? O testemunho de Deus ia por água abaixo. Está entendendo, irmão? Vinha por água abaixo. Mas como Deus conhece a nossa estrutura, não nos dá testes acima do que nós não podemos suportar. Amém, irmão? Ele sabe que aquele teste vai trazer glória a Ele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, existem muitas situações que às vezes revelam quem nós somos. Coisinhas mínimas. Quer ver? Vou dar um detalhe. O dia está maravilhoso.
O dia está lindo, amanheceu maravilhoso. Sol, pássaros cantando. Aí você fala assim, hoje está bom para lavar roupa. Hoje está bom para limpar o terreiro. Hoje está bom para lavar a casa. Está tudo bem, está tudo favorável, né? Está tudo favorável. Mas caiu o entardecer, um vento frio, gelado, uma garoazinha, uma chuvinha, e é dia de culto. Ah, hoje eu não vou no culto não, porque está chovendo. Você está diante de uma ação agora, que a sua reação está provando que você é um incrédulo. Estão entendendo, irmãos? Está revelando o seu caráter. Um crente frio, um crente morno. Vocês estão entendendo? Está reagindo. Aí você então diz, não vou não, porque está chovendo, eu posso ficar resfriado, eu não vou no culto hoje não, porque estou, sabe, tal. Ele arruma um monte de coisa, porque agora está dentro porque de manhã estava diante de um sol, diante de um ar maravilhoso, mas o dia passa, o dia muda. E aí vem uma chuva, vem uma tempestade, hoje não vou no culto não. Você estava diante de uma ação, estava favorável. E agora você está diante de uma ação desfavorável. É nessa hora que nós temos que colocar a Deus nossa fé. Amém, irmão? É nessa hora. É nessa hora que você demonstra para Deus a sua verdadeira fé. O seu verdadeiro entusiasmo. Estão entendendo, irmãos? A sua verdadeira fé, o seu verdadeiro entusiasmo. Deus coloca testes em nós em tudo. Coloca testes. Às vezes, Ele coloca isso para testar você, testar a mim. Porque nós estamos aqui na Terra para ser testado o tempo todo. Parágrafo 41, Elias e a comida oferecida. Nós temos alguns minutos para terminar. Você sabe, Deus tem uma maneira de responder à oração. Ele está falando daquela mulher viúva, que ficou viúva, seu marido foi para a guerra, morreu na guerra, e ela prometeu que não casaria mais. Ela ia permanecer sozinha, crendo em Deus até o fim. Esta mulherzinha tinha vivido fielmente. Ela não se casou outra vez. Ela tinha ficado solteira no tempo em que Elias trouxe julgamento nos dias do rei Acabe em Israel, onde não havia chuva e nada se deu. Ela tinha ficado solteira para encontrar seu marido na glória. Ela era uma mulher honrada e durante semanas a farinha foi diminuindo e ela orando sem parar. E ainda parecia que não havia esperança em vista de qualquer lugar. Vocês sabem, nós podíamos tirar uma lição disso. Se você tem orado e cumprido todos os requisitos que Deus requer para que cumpras, e ainda Ele está em silêncio, e Ele não disse nada, e você tem cumprido tudo, e você tem feito tudo o que você pode fazer, então a fé não vacila. Fica quieta e pensa positivamente. A fé retém sua eterna segurança em torno da rocha das eras, e não muda. Aquele grande amigo chamado fé, eu sempre tenho falado, a fé tem pelo no peito. Quando ele fala, tudo mais se cala a boca. Amém, irmãos? Quando a fé diz, cala a boca, situação. Cala a boca, situação. Cala a boca, situação. Cala a boca, problema. A fé tem pelo no peito. Quando a fé diz, cala a boca, então tudo para, porque ele é o chefe. E ela tinha cumprido todos os requisitos. Ela tinha uma vida limpa. Ela tinha uma vida decente. Ela tinha uma vida honrosa. E ela tinha cumprido todos os requisitos de Deus. Mas parecia que ele, Deus, estava em silêncio, vendo que a farinha diminuía e que o azeite também estava. Deus faz isso, às vezes, para testar você, para ver que espécie de reação você terá. Não esqueça disso. Amém? Esse mesmo vem descontando isso, vem descontando aquilo.
Ah, esse mês a minha luz veio tanto mais do que eu pensava. A minha água veio tanto mais do que eu pensava. Esse mês gastei com mais remédio que gastei com o mês passado. Eu não sei se vai dar para me dar aquela ajuda à igreja, aquela oferta à igreja. Não sei se poderei cumprir aquele propósito. Tudo isso é para testar. Amém, irmãos? Isto é, se você tem vivido correto, decentemente, honradamente. Se isto vem para você, é para honrar sua fé. É para testar você. Amém, irmão? Porque para os que amam ao Senhor, todas as coisas contribuem para o bem deles. Estão entendendo o exemplo? É para testar a nossa fé. E ali ela foi testada. E agora vem o teste final. O teste final. Ela tinha uma vida de oração? Tinha. Ela estava esperançosa? Estava. Ela estava sempre orando? Estava. Mas chegou o momento para provar a fé dela. Chegou um homem na sua casa. Um homem saradão. Por que saradão? Porque o profeta disse que lá estava Elias, bem gordo, bem rechonchado, pele rosada, porque nesses 3 anos e meio não tinha fome nenhuma, porque os corvos iam levar a comida para ele, enquanto que a mulher estava regulando a comida e raquítica. E o homem chega lá e diz: ei, mulher, dá de beber água. Ei, mulher, faz um bolo para mim. Ei, mulher, faz um bolo para mim. E importante que ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Amém, irmãos? Vive o Senhor e vive a tua alma. Amém, irmãos? Ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Ela disse: Senhor, talvez o Senhor não tenha informação, mas eu tenho aqui somente um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e eu vou ali preparar um foguinho e amassar e fazer um bolinho para eu e meu filho comer e depois disso esperar a morte. É o que nós temos. Só isso. Elias então disse: tudo bem, correto, é o que você tem? O que você tem aí, Pedro? Ah, Senhor, só temos aqui 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. É tudo que vocês têm? É só isso que nós temos. É isso que eu preciso. Amém, irmão? Pois é disso que eu preciso. 5 pães e 2 peixinhos. O que é que você tem, viúva? Só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. É isso que você tem? É só disso que eu preciso. Pois é, eu vou fazer para mim morrer, Senhor. Não. A palavra chegou, não é para ninguém morrer aqui. Amém, irmão? Quando a palavra está, isso traz vida. Amém, irmão? Desde que você esteja fazendo as coisas corretas. Davi, Elias, chegou e disse: olha, faz para mim primeiro. Você acha que eu sou servo de Deus? Você me chamou de servo de Deus. Você me chamou de homem de Deus. Você viu que eu sou homem de Deus. Você confia em mim. Você confia em mim? Faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. Amém, irmãos? Faz para mim um bolo, mas faz para mim primeiro. Ou seja, quero que vocês entendam que a rapa da botija e a rapa da botija de farinha foi só para Elias. Foi tudo para Elias, porque era a única coisa que tinha para fazer e morrer. Era a única coisa que ela tinha. Ela buscou primeiro tudo o reino de Deus. Amém, irmão? Não levando em conta o ronco do estômago do seu filho. Não levando em conta o ronco do seu estômago. Ela preparou com carinho. E ela não ficou fazendo, murmurando, não, sabe? Esse pastor vem aqui, vem pegar nosso dia, nossa oferta. Ela não ficou murmurando, não. Esse pastor, não sei o quê, vem pegar não sei o quê, esse pastor, esse profeta, esse mensageiro. Sabendo quem só tem isso? Não, ela não ficou fazendo o pão murmurando, não. Tem gente que faz isso murmurando. Entrega o dízimo murmurando. Entrega a oferta murmurando. Entrega o dízimo chorado. Entrega a oferta chorada. Ajuda chorada. Entrega chorando lá por... Não assim derramando a vida, mas lá por dentro, chorando por dentro. E Deus conhece o interior. Amém, irmão? E ela fazendo aquilo com alegria. Ela fazendo aquilo com alegria. E depois que dá... E Elias ficou lá fora, lá, ó, talvez brincando com a criança, falando, como é que está o tempo?
Ele sentado na pedra, conversando com o menino e tal, e a viúva lá dentro fazendo o bolo, e o cheirinho subindo, e aí na hora que chega pronto. E aí, irmãos, aí que vem a mais interessante situação, porque ela faz a mesa para Elias, e Elias pega o garfo como chama? O garfo e a faca e tal. E ele só olha. Vocês estão entendendo, irmãos? Só olhando. Mas antes disso, Elias disse: vai e faz para mim, mulher, faz para mim um bolo primeiro, porque eu digo que a farinha da sua panela não vai faltar, e o azeite da tua botija não vai faltar também, até que mande outra vez chuva sobre essa terra. Ela confiou nisso, segurou nisso, amém, irmão? Segurou nisso e foi lá e fez o bolo. E Elias comeu e foi embora. Ela disse: vou ver o produto da palavra falada. E ela foi lá na panela, olhou, tinha farinha. Ela pegava um bocado para fazer um bolo, colocou na vasilha. Foi lá no azeite, na botija, tinha azeite. E então, todo dia ela tirava azeite, tirava farinha. Mas todo dia que voltava, estava o mesmo tanto e nunca que acabava. Amém, irmão? Vê? Aí o profeta, irmão, disse: por que ela fez isso? Porque ela primeiro buscou o reino de Deus. Ela não lançou em rosto o seu profeta, o seu mensageiro. Amém, irmãos? Esta foi a reação dela diante de uma ação. Os irmãos entenderam? Em lugar nenhum você vê: tem de respeito comigo, homem. Vocês não vê que é uma sua viúva? Vem na casa de uma viúva, aproveitando de uma viúva. Ela não falou desse jeito. Amém, irmãos? Amém. Ela não disse: não tem vergonha na cara. Eu só tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para morrer, comer, e você vem querer fazer um pouco. Olha, ela não teve nenhuma reação dessa. Amém, irmãos? É a nossa reação que fala e demonstra, e entrega e mostra o que nós somos. Amém, irmãos? Você pode deparar com muitas ações depois que terminar esse culto. Você pode deparar com muitas ações até chegar à Santa Ceia. Mas digo e quero que você preste atenção na pregação de hoje. Como você reagirá com aquilo? Amém, irmãos? Como você reagirá? E a sua reação define seu caráter, a sua reação define sua fé, a sua reação define sua natureza, a sua reação define sua postura e, por fim, sua reação define o seu posicionamento. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Uma vez eu vi um filme, e esse filme foi rodado em Las Vegas, nos Estados Unidos. E Las Vegas é conhecido por ser um lugar cheio de cassinos. Cheio de cassinos. E um homem chegou lá milionário, mas só que ele não sabia jogar. Ele não sabia jogar. E ele encontrou alguém lá que sabia jogar. Sabia jogar. Aí ele começou a jogar, começou a ganhar, ficou alegre. Mas de repente começou a perder, e foi perdendo tudo. Mas ele não queria sair de lá. Aí tinha um lá que tinha tempo que não jogava. E aí ele foi informado: esse aí sabe jogar também, mas tem tempo que não joga. Sempre ganhou. Eu disse: você quer jogar para mim? Eu aposto todas as minhas fichas em você agora. Todas as minhas fichas estão sobre você. Foi o que Deus fez com Jó. Estão entendendo, irmão? Jogou todas as fichas em Jó. Quem está entendendo, irmãos? E Jó não decepcionou. Quem está entendendo? E Jó não decepcionou. Jogou todas as fichas em Jó. Porque se Jó falhasse, nós nem estávamos aqui para começar. Nós nem estaríamos aqui para começar. Estão entendendo, irmãos? Porque as coisas de Deus são perfeitas.
E ele jogou tudo ali. Já pensou Deus colocar o próprio testemunho na mão de um homem? Colocou na mão de um homem. Colocou a... Sabe o que? O Mumbrão vai bem além. Vamos dizer, Deus colocou o céu, as estrelas, o universo, colocou os anjos, tudo na mão de um homem. Tudo na mão de um homem. Se ele falhasse, cairia tudo. Mas Deus sabia que ele seguraria. Amém, irmãos? Aleluia. Satanás não conhece o princípio, o meio e o fim. Ele não é onisciente, mas Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Amém? Deus não é um tipo de jogador que joga para perder. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tua palavra, obrigado pela mensagem nessa noite. Sabemos, ó Pai querido, que nessa noite aconteceu algumas interrupções, mas nós continuamos na nossa linha, Senhor. Aquilo foi uma ação. Como nós reagimos? Nós reagimos continuando pregando a palavra do Senhor. Oh Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, o que foi pregado hoje aconteceu para ver como nós reagiríamos, ó Pai. Para que os nossos pensamentos ficassem focados em outras coisas, mas nós continuamos a falar com a palavra, continuamos focados na palavra do Senhor, e pela graça do Senhor estamos aqui, Senhor, entregando o nosso culto diante do Senhor. Abençoa cada irmão a voltar para os seus lares, e que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus permitir, às 18 horas, e amanhã em Ibirité, Jardim das Rosas, a partir das 19h30. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.